Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutiremos estratégias para comunicação assertiva com pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. Eu sou Miriane Matias e o tema de hoje é: se você está fazendo isso na comunicação com o seu paciente em cuidados paliativos, você está fazendo muito errado. Comunicação assertiva com paciente em cuidados paliativos. Primeiro, então, vamos entender o que são cuidados paliativos. Cuidados paliativos são os cuidados oferecidos por uma equipe multiprofissional para um paciente, atendendo a todas as necessidades multidimensionais, espiritual, física, social, psicológica do paciente e da família, sendo que este paciente tem um diagnóstico de uma doença limitante ou ameaçadora da vida. E segundo a Organização Mundial de Saúde, esse paciente ele tem indicação de receber cuidados paliativos a partir do diagnóstico da doença. É muito estranho. Muitas pessoas pensam que cuidados paliativos é o cuidado que a gente oferece para o paciente que está morrendo. Também é para esse grupo de pacientes. Mas o pior é que muitos colegas profissionais da saúde também acreditam que esse é um cuidado oferecido apenas para os pacientes que estão morrendo. Não, não é isso. Então, cuidados paliativos é o cuidado que eu ofereço para o paciente que tem uma doença limitante e ameaçadora da vida. Ok, mas aí a gente falou comunicação assertiva para os pacientes em cuidados paliativos. E a comunicação assertiva? É outra coisa que as pessoas têm um pouco de confusão. A gente observa muitos colegas falando que já sabem fazer isso. Ah, que só ele. Ah, não, a comunicação ele tira de letra. Tá tudo certo, tá tudo dominado. Quando a gente vai olhar, não tá tudo dominado. E isso é de se esperar, já que nós, profissionais, não passamos por treinamento na nossa faculdade, nas nossas especializações. Se eu não tivesse feito cuidado paliativo, eu não tinha tido essa capacitação. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que conversar não é comunicar. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Que a comunicação é algo que envolve método, que envolve técnica, é treinável, é replicável. Eu estabeleço um objetivo e lanço mão de estratégias para chegar nesse objetivo, de tal forma que eu consiga atender às necessidades do meu paciente. A comunicação com linguajar adequado, no tempo emocional dele, que consiga atingi-lo de forma que ele entenda o que ele precisa entender, que ele seja acolhido no que ele precisa ser acolhido. Comunicação assertiva é a comunicação no tempo certo. Comunicação que leva essa informação de uma forma efetiva e que garante todas essas questões que a gente falou. O fato de eu estar conversando com o meu paciente, dando risada, né, e ele me curtir, etc e tal, não significa que eu estou estabelecendo comunicação assertiva com o meu paciente. Se você não treinou comunicação, você não sabe fazer comunicação. Mas é comum a gente pensar que a gente sabe. Efeito Dunning-Kruger. A gente tem uma impressão de que a gente sabe coisas que a gente não sabe. Nunca ter passado por treinamento não tem como dar certo. Esse caso eu já vi se repetir em vários dos lugares que eu trabalhei. Imagina um paciente que internou no teu hospital para fazer uma investigação. E ele descobre que ele tem um câncer no aparelho digestivo. Mas paciente jovem, o câncer local, começou o tratamento oncológico, tinha toda a chance de ter uma resposta. Ele ainda tinha uma funcionalidade boa. Estava ali obstruindo e precisou começar com uma fonte de alimentação parenteral, né, na veia, porque ele não conseguia
deglutir, não conseguia engolir e começou o tratamento. Mas a gente percebe que o emagrecimento está só continuando, apesar da alimentação estar entrando na veia e apesar do tratamento oncológico estar sendo realizado. E ele está piorando lentamente, até que começa a ter uma piora acelerada. E ele chega para você e ele fala que ele quer ir para casa dele. Ele não está conseguindo engolir. Ele não tem como fazer medicação na veia em casa. Ele tem dores horrendas que estão controladas por causa da morfina em dose alta na veia. Habitualmente o que é feito é tentar convencer o paciente de não ir para casa. Eu fiz o atendimento de um paciente similar. A gente tinha conversado desde o começo, com muita franqueza, e a gente falou que a gente estava otimista no tratamento, mas que a gente precisava falar que existia a possibilidade dele não responder ao tratamento. Essa foi uma conversa que a gente teve desde lá do começo. Então, desde o começo, ele estava ciente, a gente estava andando juntos, com todas as informações, discutindo, fazendo tudo que fazia sentido para ele. Quando a gente começou a perceber que ele não estava respondendo, a esposa dele veio perguntar para mim alguma coisa. Eu falei: olha, eu preciso conversar com ele, porque eu estou com a sensação que ele não está respondendo. Existe um risco real dele falecer aí nos próximos dias, porque a curva da doença oncológica, ela é abrupta. Naquele dia mesmo eu fui lá. Mais uma vez, como todas as outras vezes, a gente conversou de uma forma muito sincera e respeitosa. Eu falei para ele das minhas impressões. Ele falou: doutor, então vamos fazer o seguinte, eu quero ir para minha casa. Eu falei: ok, a gente vai conversar algumas questões e se eu entender que esse é o contexto, eu já te falei aqui eu sou tua advogada, sou tua defensora. E eu expliquei para ele: olha, me preocupa muito você ir para casa. Por quê? Porque, sabe, toda aquela dor, aquele mal-estar que você estava sentindo, todas aquelas coisas estão sendo controladas com medicação na veia. E em casa você não vai conseguir fazer essa medicação na veia. E a dor, você lembra, é uma dor horrenda que você estava sentindo. E ele olhou para mim e ele falou: doutora, eu entendo tudo isso, mas eu preciso ir para minha casa. Eu quero estar na minha casa. A dor física que eu estava sentindo e que eu posso vir a sentir não é maior do que a dor que eu sinto no meu coração de não estar na minha casa. Eu quero ir para minha casa, eu quero comer biscoito, tomar Coca-Cola na minha calçada. E aí a gente chamou a esposa, a gente conversou todos nós juntos, a gente tentou organizar o máximo possível um plano para que fosse feito tudo na casa dele, né? Como fazer, como proceder e, enfim, na medida do possível, porque ele não queria mais ser internado. A gente organizou, a equipe foi incrível, conseguiu com muita celeridade a ambulância. Alguns dias depois, a esposa mandou uma foto dele comendo biscoito com Coca-Cola na calçada da casa dele. Ele faleceu um pouco depois que isso aconteceu. Vocês entendem a diferença? A comunicação nesse contexto desses pacientes, ela precisa ser muito profunda. Eu preciso entender as nuances, dividir com o paciente as minhas preocupações. Porque no final, só ele pode me dizer o que faz mais sentido para ele. Não é um contexto de quem tem ou não tem razão. É um contexto de juntos a gente construir. E eu só consigo fazer isso quando eu entendo a fundo qual é a dor real do paciente. Aquela dor que nem ele sabe qual é. Esse caso foi uma residente minha do cuidado paliativo que passou. Meu orgulho. É muito comum a gente ver pacientes cirúrgicos, né? O paciente vai operando, não, a gente vai fazer mais uma cirurgia, não, mas dá para te fazer mais a cirurgia, e dá para fazer mais uma cirurgia. E aí, a minha residente, ela foi acompanhar o cirurgião que tinha chamado a gente para ajudar naquele caso. E ele ia comunicar com o paciente naquele dia
E ela foi para fazer a comunicação junto com ele. Ele sabia que a cirurgia não era uma boa opção, mas ele estava em sofrimento pelo paciente dele, porque ele já tinha tentado diversas formas para curar o paciente, não tinha funcionado, infelizmente. Então ele estava doído. A gente sofre pelo sofrimento dos nossos pacientes. A gente sofre quando a gente não consegue chegar no objetivo de curar ou de amenizar, enfim. A minha residente, ela pediu, posso fazer essa comunicação? E ela falou para o paciente, então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a gente operar hoje não vai reverter o que está acontecendo. E tem uma chance real de causar um dano muito maior. Você acha que faz sentido fazer uma nova cirurgia dentro desse contexto? E aí o paciente falou, não, doutora, eu não quero. Eu só queria fazer se eu soubesse que poderia me tirar dessa situação. Foi um paciente que a gente cuidou até o final, ficou confortável, tranquilo, com a família, sem sofrimento. Por que eu estou trazendo esses dois casos? Porque são casos que são muito comuns e que tem uma forma, que é a forma que todo mundo faz. E existe várias outras formas de serem feitas e que são feitas e conduzidas de acordo com o que faz sentido para o paciente quando a gente tem técnica, quando a gente é treinado. A gente precisa entender a importância de treinamentos em comunicação assertiva com pacientes cuidados paliativos, com os familiares desses pacientes. Porque, infelizmente, a gente não foi treinado. E não tem outra forma. A única forma de eu aprender algo que eu não sei é treinando, é sendo ensinado. Por isso que nesses últimos anos isso vem revirando a minha cabeça. A gente entender a importância de treinamento em comunicação assertiva com esses pacientes, com pacientes em cuidados paliativos, com seus familiares, para a gente poder conseguir ter uma leitura adequada, para eu poder saber a forma ideal. Daí a gente tem, às vezes, a ideia de que é o médico que faz isso, o médico fala o diagnóstico, a comunicação com esses pacientes e família se dá o tempo inteiro. Com o físio no momento que ele vai no atendimento, com o TO, com o Nutri, com todos os profissionais da saúde. Cada contato que a gente faz com o paciente, com a família, é uma comunicação. A gente tem a possibilidade de continuar como a gente já é, porque tá dando certo até agora. Eu fiz assim até hoje, é assim que aqui funciona. Ou eu tenho a possibilidade de ser melhor, de ser aquele profissional que se destaca com o paciente, com a família. Vamos lembrar que sorrisos do paciente, simpatia, não significa que você está comunicando da forma adequada. Uma conversa pode ser muito agradável, mas isso eu faço com um colega, com um amigo. Aqui a gente está falando do exercício profissional de várias áreas de atuação. É imprescindível o treinamento em comunicação. Se você não quer mais ser o mesmo, se você quer se destacar, se você quer ser o melhor, se você quer garantir facilidade no seu trabalho, que você entende quando o paciente vincula, quando ele entende o que eu estou fazendo, quando eu consigo estabelecer essa comunicação de uma forma adequada, que ele tem mais chance de aderir. Se ele adere mais fácil, minimiza a minha dor de cabeça. Porque não vem dizer aqui que você não sente. Porque eu vejo profissionais em sofrimento o dia todo. O físio que está em sofrimento porque o paciente precisa pra caramba daquela fisioterapia, mas ele está se negando a fazer. E o físio sofre com isso, porque ele sabe o quanto é imprescindível para aquele paciente. Mas isso acontece porque ele não conseguiu expressar para aquele paciente o quanto isso é importante. Às vezes a gente tem a impressão que a gente falou, por quê? Meu, tá na minha cabeça, eu que tô falando. Mas o outro não tem bola de cristal para fazer leitura do que está passando aqui na minha cabeça. Facilita o trabalho, aumenta vínculo, aumenta aderência. Então, a gente precisa de treinamento e comunicação. Minimiza erros. Minimiza erros, minha gente. Diante desse mundaréu de coisas que a comunicação traz,
Tipo, diante de todas as observações que eu venho fazendo ao longo desses anos de trabalho, 12 anos como médica, cada vez mais é forte o meu impulso do treinamento em comunicação. Quem passou comigo em Santa Catarina sabe, né, de como a gente era minucioso com essa parte de comunicação. Quem passa aqui comigo sabe a quantidade de treinamentos de comunicação que foram dados aqui no hospital, no HU daqui. E isso vem sendo e me chamando como uma missão. A gente precisa de treinamento, a gente precisa entender tudo aquilo que não foi ensinado para a gente. A gente precisa ter um olhar águia na comunicação, para poder fazer a leitura do outro, para poder, a partir dessa leitura, conseguir traduzir numa estratégia efetiva, assertiva, adequada, que me garanta essa comunicação de qualidade com o paciente. É por causa disso que eu estou desenvolvendo um curso de comunicação assertiva com pacientes em cuidados paliativos. E eu quero ensinar isso, eu quero ensinar esse olhar, esse planejamento. Sim, comunicação é planejada, tal qual o plano de cuidados que a gente faz no paciente. Eu quero ensinar o profissional a ter segurança, a se organizar diante de um contexto de sofrimento extremo, a lidar com isso e fazer uma comunicação adequada. Se eu me utilizar disso, o que acontece? Acontece um vínculo com o paciente de muita qualidade. Acontece a compreensão do paciente diante das terapêuticas. A facilidade de combinar e organizar com o paciente essas terapêuticas. Então, aumenta a aderência do paciente. Diminui o meu sofrimento de quando ele não quer fazer. Diminui a minha dor de cabeça de não ter conseguido fazer. Melhora a qualidade do serviço. Qualidade do serviço que vai repercutir no paciente e vai repercutir também no profissional. No paciente, quando eu aumento a qualidade de vida dele. Do profissional, quando eu minimizo a dificuldade, quando eu suprimo os atritos e as discussões, quando eu consigo oferecer aquilo, que eu estabeleço essa relação onde eu vejo que as coisas estão fluindo e eu me sinto grato e me sinto bem. Investimento de tempo, você não vai precisar ficar convencendo. Se está tudo conversado de uma forma adequada, o paciente já sabe. A hora de começar? Ontem, gente. Para ontem, meu povo. Mas a gente pode começar hoje, já que ontem já foi. Para começar agora, é preciso a gente tomar essa consciência. Que eu preciso estudar, porque existe método, existe técnica. Eu preciso me aprimorar. Eu preciso fazer cursos, eu preciso ler e aplicar todas essas coisas que eu adquiri. E assim, gente, se você fica aí nessa prisão de, eu já sei, o paciente aqui é difícil, a culpa é do paciente e da família, você vai perder a oportunidade de se tornar um profissional melhor. Você vai perder a oportunidade de ter segurança na assistência que você presta para o seu paciente. Você vai perder de ter a segurança de que está tudo muito organizado e muito claro e que eu não tenho risco de passar por um processo. Essa é a oportunidade de oferecer o melhor trabalho que você pode oferecer. Não adianta você ser muito bom técnico na tua área de atuação. Se você não conseguir fazer a interligação disso através da comunicação, a interligação com o paciente e com a família. Então, bora, meu povo, vamos estudar comunicação, vamos nos aprimorar, vamos desenvolver um olhar de águia na comunicação assertiva com esses pacientes em cuidados paliativos. Até mais!